Bom dia, bom dia, bom dia, meus prezados estudantes. Me desculpem, ontem no nosso encontro eu esqueci de gravar a aula e aí eu prometi para o professor Marco Maciel que eu faria a gravação para que nós pudéssemos hoje discutir, né, sobre todos os temas de ontem. Então, hoje é dia 26, né, 9h20 da manhã, eu peço desculpas e estamos aqui firmes e fortes. Bom, nós trabalharemos um pouquinho sobre estruturas condicionais, estruturas de repetição e um pouquinho sobre o break e o continue, que são estruturas bem controversas. Bom, antigamente nós tínhamos problemas relacionados a código, na década de 60, que era chamado código macarrão, né? Nós tínhamos o uso do GoTo. GoTo era vai para, né? Literalmente significa vai para em inglês. E aí nós fazíamos um código bem bagunçado, bem desorganizado. E de lá para cá nós criamos estruturas para organizar e fazer tudo com carinho e de forma que outra pessoa pudesse dar manutenção. O if é um elemento que nos ajuda muito nesse aspecto, porque nós entraremos no bloco do if apenas quando uma condição for verdadeira, né? O if, o else, nós veremos agora mesmo com cuidado, mas isso facilita muito o nosso trabalho. O primeiro exemplo que o professor Marco Maciel, com todo carinho, fez é, é um exemplo muito bom, porque deixa isso muito claro. Nós começamos um código, né, abrindo a nossa tag de HTML, de body e por fim nosso bloco PHP, que fica dentro do nosso HTML, claro. E aí criamos duas variáveis, uma variável chamada prova1, que recebe o valor 7, e uma variável chamada prova2, que recebe o valor 5. Por fim, nós calculamos a média, né? Nós calculamos a média desse valor e o valor é 6, né? 12 sobre 2 é 6. E na sequência nós viremos para uma estrutura de if-else. O valor 6 é menor que 3? Não, então nós não entraremos nesse bloco. O valor 6 é menor que 5? Não, não entraremos nesse bloco. O valor 6 é menor que 7? Sim, então nós entraremos nesse bloquinho, mostraremos o médio, né? A nota da pessoa foi média, e nós não entraremos nos demais blocos. Se nós não tivéssemos entrado em nenhum dos blocos, nós cairíamos no else, né? É um default, né? É um padrão. Quando não há nenhuma possibilidade de entrada nos ifs, ele vem para esse último else e é executado. E por fim, a gente mostra na tela, né, o seu desempenho foi médio, né, usando o comando echo, né? Então, começamos a entender um pouco mais quão importante é essa estrutura, essa condição que nós temos. Se a condição for verdadeira, nós entraremos e executaremos um dado bloco, né? Nós também temos a possibilidade de rodar o nosso servidor, automatizar o processo, vocês já viram isso, né? O resultado, né? Vou passar, eu fiz isso na aula ontem, nós passamos página por página para tentar entender, vou tentar fazer com que essa aula fique o menor possível, mas que consiga complementar os estudos que vocês já tiveram, né? O switch, ele é equivalente àquela estrutura de if-else que nós vimos agora. O switch ele é mais elegante, essa é a opinião do Jefferson, né? O switch ele é muito elegante porque nós temos a possibilidade, né, de definir qual valor será questionado e em qual caso nós usaremos este valor. Caso 1, caso 2, caso 3. Aqui é importante que nós coloquemos o break, porque o break marca o fechamento de um case. Caso nós não coloquemos o break, ele pode entrar em mais casos. Eu acredito que para os professores mais conservadores, é o único lugar que o pessoal gosta de break é no switch. Mas falaremos sobre isso posteriormente. Bom, essa estrutura, essas duas estruturas, na verdade, são equivalentes e demonstram justamente o que eu estava falando para vocês. Eu tenho se o número é igual a zero, nós mostraremos para o usuário, o número vale zero. Se for igual a 1, mostraremos 1. Se for 2, mostraremos 2. Só que aqui no caso, o nosso intuito é ver como o switch funciona. E como eu disse, eu acredito que o switch é mais elegante, porque nós temos a palavra switch em inglês significa chavear, né? Era muito utilizada em parte elétrica, né? Você tem aquele ventilador com 5 velocidades, né? E você vai chavear qual velocidade você deseja no seu ventilador. Aqui é o mesmo conceito. E aí, caso nós tenhamos o desejo do zero,
ele vai mostrar para a gente número vale zero e o break para poder fechar o case, caso seja um, número vale um. Então nós temos uma equivalência entre vários ifs, digamos assim, e um switch. Todavia, o switch é mais elegante, né? Bom, continuemos então. Deixa eu ver se meu microfone está ligado. Será que eu liguei o microfone? Ufa, eu achei que eu estava gravando com o microfone desligado. Meu Deus do céu, tá tudo certinho, né? Bom, vamos lá. Nós temos algo muito importante que é o que nós chamamos de default. O que é isso? Que é o mesmo caso do else lá em cima que eu mostrei quando não cai nenhum dos casos, né? Eu falei para vocês agora há pouco, falei, se não tiver em nenhum dos casos, ele vai entrar no último else, né? Então, não entrou nesse, não entrou nesse, não entrou nesse, não entrou nesse, então vai ser esse aqui, que é o caso excelente. Estrutura bem específica que nós mostramos aqui. Lá no switch, esse comando default, ele é magnífico porque ele literalmente significa, se não entrou em nenhum dos casos, eu tomarei as providências, né? Quando aquele problema sério na empresa ocorre, e aí alguém, o chefe fala assim, eu quero saber quem vai assumir esse projeto aqui, que é muito importante para a empresa. Aí ninguém levanta a mão, e aí você, de pronta entrega, levanta a mão e fala assim, eu quero. Né? E toda vez você faz isso, então você é o default. Né? Quando ninguém aceitar o pepino, você fala, não, eu pego e resolvo. É o default. Vamos explicar, esmiuçar mais esse código. Nós criamos uma variável chamada opção, que recebe uma string x, e lembrando que a gente pode utilizar com o switch com valores inteiros, nesse caso com uma string, diferente de algumas linguagens de programação. Existem linguagens mais conservadoras, como a linguagem C, que o valor tem que ser inteiro, né? E aí, switch. A opção, ou seja, nós vamos chavear de acordo com o valor de opção. É um S para poder mostrar sim? É um N para poder mostrar não? Ixi, também não. Mas nós viremos para o default para poder mostrar opção inválida, né? Bom, comandos de repetição, recepção. Repetição são magníficos porque são muito úteis. Muito, muito úteis. Eu adorei essa imagem, né? Mostra um senhor, né, com roupa de escritório, com roupa de trabalho, e aí ele vai, sobe os degraus, cai e tem que começar de novo, né? Espero que a vida corporativa de vocês não seja assim, viu? Eu continuo sempre subindo, 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 até aposentar aos 70 anos, né? 65, na verdade. Bom, entendamos então um pouquinho sobre estruturas de repetição. A mais comum delas é o que nós chamamos de enquanto, e enquanto uma condição for verdadeira, nós executaremos alguns comandos. E essa estrutura se torna muito mais tranquila de entender quando nós vemos um exemplo maravilhoso como esse. Eu sempre brinco com os alunos em sala de aula que toda estrutura de repetição tem que ter 3 pontos: onde eu começo, até onde eu vou, de quanto em quanto que eu incremento. Então, onde eu começo? Eu começo em 1. Até onde eu vou? Até 29, porque 29 é menor que 30. E de quanto em quanto que eu incremento? Conte mais, que na verdade é conte recebe conte mais 1. Então eu vou incrementar de 1 em 1 e assim nós mostraremos de 1 até 29. E enquanto essa condição for verdadeira, nós ficaremos dentro do laço. O interessante é que o enquanto ele só permite a execução se a condição for verdadeira. O do while, né, ele é um pouco diferente, porque primeiro ele entra no bloco para depois testar. Então ele entra no bloco, ele executa, ele faz o que tem que ser feito, digamos assim, incrementa o contador e depois ele pergunta, olha, tá tudo certo, né? Onde isso é útil? Isso é útil em validações, quando eu preciso que o meu usuário coloque um valor, né, a priori, para que depois eu teste e verifique se esse valor precisa ser alterado, né? Para validação, ele é fantástico. Ele fará a mesma coisa, ele tem a mesma estrutura, porém esse detalhe muda tudo. E ele tem 3 pontos: onde eu começo, até onde eu vou e de quanto em quanto que eu incremento, da mesma forma. Perfeito? E nós vamos então para o for, que é uma alternativa ao while, né? E que mantém a mesma estrutura, assim como eu disse. Né? Nós temos o ponto onde nós começaremos, aqui é mais explícito, a condição de parada e o elemento para poder incrementar ou decrementar. Né? Eu sempre falei incrementar, que é mais comum, mas nós podemos decrementar
neste exemplo, né, feito pelo professor Marco, que é muito bom. Eu quero fazer uma contagem regressiva e eu quero entender essa estrutura de for. Então eu vou começar com o valor 15, eu vou decrementar até chegar em zero e né, o meu limite de parada é o zero, zero entra, detalhe importante, e nós vamos contar i recebe i menos um. Então, nós andaremos para trás, né, de um em um. E aí ele mostra 15, 14 até chegar no zero, depois mostra o fim, mas seguindo sempre essa estrutura. Esse mesmo processo pode acontecer com matrizes. Quando nós trabalhamos com matrizes, o que muda um pouquinho é que as matrizes possuem linhas e colunas. Nesse exemplo, nós temos uma matriz de 4 posições, né, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. E aí é necessário que nós tenhamos um for para percorrer as linhas e um for para percorrer as colunas. Observem que esse for de dentro, falamos assim carinhosamente, com a nossa variável k, ela permite que nós percorramos as colunas. E aí nós temos apenas duas, mas nós poderíamos ter 30, 40, 50 colunas. E o for de fora, digamos assim, permite que nós percorramos as linhas. Então, eu consigo dessa forma percorrer todos os elementos, porque inicialmente o i vale zero, o k vale zero. Então, eu consigo trabalhar com este elemento. Posteriormente, o k será incrementado no for e nós andaremos uma coluna. Na sequência, o nosso i passará para 1 e o k voltará para 0. Então, nós conseguiremos vir para cá e, por último, para cá, o último elemento, né? Então, nós conseguiremos percorrer todos os elementos da nossa matriz, desde que nós tenhamos essa estrutura de um for para a linha, um for para a coluna, e nesse caso nós temos uma matriz bidimensional, mas nós poderíamos ter uma matriz tridimensional ou n-dimensional, e para cada dimensão nós precisaremos de um for. Nós temos também um outro elemento, esse eu gosto mais, que é o for each. O for each é uma estrutura que serve para que nós possamos percorrer arrays, né? Array, a gente fala carinhosamente de array, né? Que na verdade é um vetor, seja ele dinâmico ou estático, e eu posso percorrê-lo pensando o seguinte: olha, eu quero que você me mostre todos os elementos de um dado vetor sem que eu tenha que saber o tamanho desse vetor. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso pois quando nós trabalhamos com matrizes, eu sabia qual era o tamanho da matriz. Essa matriz tinha dois elementos, então eu queria percorrer o 0 e o 1. Isso em termos de linhas. Em termos de colunas, também. Apenas dois elementos, eu queria o 0 e o 1. Agora, existem situações que eu nem mesmo quero me preocupar com isso. Eu quero que o próprio programa controle o tamanho, né, do nosso vetor e percorra da maneira correta. O for each faz isso de maneira magistral. Então, o for each, ele permite que eu não tenha que me preocupar com o tamanho do elemento que eu estou percorrendo. Nós criamos um vetor, array, com eu sou um vetor, 4 elementos. For each, percorra cada, né? Para cada seria a tradução. Ele pega a estrutura de vetor e cada elemento será chamado como V. Então esse S é como, né? Então cada elemento será chamado como V. Ele vai arrancar cada elemento e vai chamar de V. E vai mostrar cada um. Eu, depois o sou, depois o depois o vetor. A outra forma que nós temos de fazer isso é uma forma magnífica, pois nós temos a possibilidade de mostrar não somente o conteúdo, mas a posição que cada elemento do conteúdo está. Então, o eu está na posição 0, o sou está na posição 1, o 1 está na posição 2 e o vetor está na posição 3. O nosso PHP sabe que a estrutura utilizada deve ser vetor, né? O como, igual na estrutura anterior, mas o detalhe está aqui, ó. Esse arrow, né, para o pessoal que gosta de JavaScript, chama esse negócio de arrow function, né? Não é o caso aqui, é apenas uma seta que serve para que nós saibamos que é uma estrutura chave-valor. A chave é a posição e o valor é o conteúdo que a gente vai mostrar. Então isso facilita muito quando eu preciso da posição e do conteúdo. São as duas formas que nós temos de trabalhar com o nosso for each. Sobre o break e o nosso continue, como eu disse para vocês, eu brinquei na aula de ontem, né? Nosso encontro de ontem, que o break ele é um funcionário sapeca, sabe? Porque ele é um funcionário que para pro
para o café da tarde e não volta, não. Para o café da tarde e vai embora para casa. Continue e ele volta a trabalhar depois. Vocês vão ver daqui a pouco. Nesse exemplo, nós temos um vetor, né? Nosso array, nosso array, com 4 elementos, 1, 2, sair e 3. E nós temos o enquanto, onde eu começo em 0, até onde eu vou, até o 4. De quanto em quanto que eu incremento? De 1 em 1. E nós começamos o processo. E se o vetor na posição i for igual a sair, nós entraremos dentro do if e encontraremos um break. Então, quando ele executa 1, fica tudo bem. Quando ele executa o 2, fica tudo bem. Quando ele encontra a terceira posição, né, que é a posição 2, nós temos a string sair. E aí o break estoura o enquanto, né? O break estoura o enquanto. E aí o programa para de funcionar, digamos assim, e se encerra, né? Então, essa é a função do break. Ele saiu para tomar café, né, às 3:30 da tarde, no intervalinho da tarde, e pegou as coisas e foi para casa. Ele é um mau funcionário, né? O continue, ele para fazer o café, mas ele volta. Como assim, Jefferson? Vejamos. Nós temos um vetor com 1, 3, 5, 8, 11, 12, 15 e 20. E aí ele começa o processo, né? Primeiro detalhe importante, nós temos um size off, que é uma função que serve para calcular o tamanho do vetor. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Esse size off vai falar, olha, o tamanho aqui é 8, então nós vamos de 0 até 7 para percorrer todos os elementos. Mas o detalhe é que nós pegaremos apenas os valores pares. Como assim? Ele vai verificar o seguinte, olha, esse valor que está na posição 0 é ímpar, vetor na posição i, que no caso é 0, né? Ele vai pegar um 1, pum. Porcento 2 é o módulo, né? Ele vai pegar o resto da divisão inteira. É diferente de 0, ou seja, esse valor é ímpar. É ímpar. Ele vai entrar aqui dentro e vai fazer o quê? Continuar. O que esse continuar faz? Sabe o quê? Pula tudo que está para baixo, já gira o laço e continua com o i valendo 1. Então, esses comandos aqui serão pulados, literalmente pulados, porque o continue foi, tomou café, o funcionário que tomou café, voltou a trabalhar e enquanto ele estava tomando café, algumas coisas aconteceram, ele desprezou e já continuou, né, no valor 1, digamos assim. O exemplo não ficou legal, senão, mas dá pra gente gravar. E aí, o mesmo vai acontecer quando o meu i vale 1, porque quando o meu i vale 1, o valor, o conteúdo é 3. E depois, quando vale 5 também, ele faz a mesma coisa. Mas quando o valor é 8, ele vem e pergunta, vetor na posição 0, 1, 2, 3, né? Que no caso vale 8. Por cento 2 é diferente de 0? Não, é igual a 0, porque ele é par. Então ele vai entrar aqui dentro e vai. Perdão, ele não vai entrar, né? Desculpe, aqui dentro. Ele fala, não, então não vou entrar lá dentro não, porque não está na minha hora. E vai vir para esse pedaço que vai ser executado pela primeira vez. Ele vai mostrar, né, o número 8 é par e vai pular uma linha. E assim ele vai fazer na prática, esse programa vai mostrar todos os valores pares, lembrando que o continue, ele pula um trecho de código, né, incrementa o contador, mas ele não mata o laço, é diferente do break, que mata o laço. E é isso, meus queridos. Isso foi o que nós brincamos ontem, né? Aqui estão as ferramentas utilizadas que nós, professores, eu, o professor Marco Maciel, o Eduardo Silvestre, utilizamos, tá? E aqui está a nossa equipe, com o professor Marco fez esse material com todo carinho, material, olha, eu vou ser sincero, viu? Que material magnífico, quão direto e simples e completo ficou. Então vamos aproveitar essa oportunidade e ter o máximo de dedicação. Um grande abraço a todos.